Olá pessoal, tudo bem? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus e graças a Ele, mais uma vez nós temos o privilégio de podermos estar aqui por meio deste canal, compartilhando com os irmãos mais uma mensagem, que vem da direção de Deus. Sabe, meus irmãos, quando nós pegamos a Bíblia e lemos a Bíblia, e nós vemos o início da Igreja de Cristo por meio dos discípulos, daqueles 11 homens, podemos dizer assim, até então 11 homens, porque um tinha se desviado porque traiu Jesus e cometeu o suicídio, que foi Judas. Então Jesus pegou e deu as instruções finais àqueles homens. E antes de Jesus ser elevado aos céus, ali diante daquelas 500 pessoas, parece 500 pessoas, ele virou para os seus discípulos e disse: não vos ausenteis de Jerusalém, no livro de Atos, capítulo 1, até que recebais a promessa do Pai, a qual vos prometeu. No livro de João 16 fala da missão do Consolador. E ele disse: mas recebereis o Espírito Santo, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. E quando eles pegaram e se reuniram lá no cenáculo, se eu não me engano também, pessoal, em número de 120, naquele dia aconteceu o dia de Pentecoste, onde todos receberam o Espírito Santo e foram distribuídas línguas estranhas, despertando assim questionamentos nos homens que viram, aonde se deu a primeira pregação de Pedro, aonde ele fez o seu discurso falando sobre Jesus, da missão do Filho de Deus ter vindo no mundo, da forma que ele foi crucificado e de que ele havia ressuscitado e prometeu a salvação a todos aqueles que crêem. E ali naquele dia, Pedro pregando, foi para quase 3 mil o número de convertidos, de pessoas que haviam se arrependido. Então nós vemos o quanto que é importante a presença do Espírito Santo, atuando dentro das pessoas. O quanto que é importante o Espírito Santo, ele operar dentro das pessoas. Porque o Espírito Santo convence o pecador do pecado. Quem um dia me convenceu dos meus pecados foi o Espírito Santo. O Espírito Santo um dia me convenceu dos meus pecados, e eu, uma vez convencido dos meus pecados, eu me arrependi deles e não quis mais fazer aquilo. Por exemplo, quantas pessoas você vai comprar alguma coisa e o vendedor honesto, ele vem e convence você a levar outra coisa e você se arrepende de levar uma, e por ele ter convencido você a levar outro, você leva outro, porque ele apresentou qualidade, ele apresentou benefício, ele apresentou uma garantia melhor do que aquele outro produto. Não talvez por causa de um preço ser maior, mas ele ali apresentou você algo melhor, que você pode levar e ter ali a sua satisfação alcançada. Então, o Espírito Santo, ele convence o pecador dos seus pecados, daquele mau caminho que ele está seguindo, para que ele possa seguir um outro caminho que vá o levar à salvação. Porque quando nós pegamos aqui a Bíblia aqui diz assim, a parábola do semeador, Lucas 8, versículo 4. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele,
gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescer e com ela, o sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, crescendo e produziu 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí lá no versículo 11 do capítulo 8 de Lucas diz: Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é essa palavra que nós temos procurado semear, pessoal, e é uma boa semente. Não é uma má semente, a palavra de Deus é uma boa semente. Então, essa semente tem sido semeada. Tem sido semeada. Aí diz aqui, ó: A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Então, aquela que cai à beira do caminho são aquelas pessoas que ouvem a palavra. Porque neste mundo, pessoal, ninguém morre sem ouvir a palavra de Deus. Senão Deus ia ter que ter um comprometimento de salvar essa pessoa, se ela não ouvir a palavra. Então, dentro desses 4 perfis aqui, da semente que cai, está incluído alguém desta humanidade. De alguma forma, a semente foi semeada. De alguma forma, desculpe de novo, a palavra de Deus chegou até ela. Mas talvez ela tenha sido uma pessoa que a palavra de Deus, que essa semente, foi como diz aqui o versículo 12, aqui caiu à beira do caminho, são os que a ouviram, venham a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Ela ouve a palavra, mas vai logo atrás o diabo, e arrebata aquela palavra do coração. Aquela semente que caiu no coração dela, que era para crescer e dar os seus frutos, vem o diabo e arrebata, para que ela não creia e não seja salva. Porque esse é o trabalho do diabo, é impedir as pessoas de chegar à salvação. Querido Espírito Santo, o Senhor, Espírito Santo, é o que nos convence do pecado. O Senhor é o agente de Deus nesse mundo. Tanto que a tua palavra diz que a pessoa pode blasfemar até contra o Filho, mas se ela blasfemar contra o Espírito Santo, não existe salvação para ela. Então, o Senhor é o agente de Deus neste mundo, para convencer o pecador do pecado. O Senhor é o agente de Deus nesse mundo que nos regenera, que nos torna uma nova criatura. O que está faltando no meio do teu povo, o que está faltando dentro das igrejas, Espírito Santo, é a tua presença. Aquela presença lá do início da igreja de Atos dos Apóstolos, que levava as pessoas a ter tudo em comum, a amar um ao próprio, ao ponto de suprir as necessidades dos que tinham necessidade. Aquele Espírito Santo que fez os discípulos ser realmente homens de Deus, homens comprometidos com o Evangelho e não como esses fariseus hipócritas que hoje em dia existem, que são comprometidos com as suas ideologias, que são comprometidos com as suas conquistas terrenas. Mas o Espírito Santo levava os teus discípulos, apóstolos, a investir nas conquistas espirituais, a investir nos meios pelo qual o número de salvos crescia dia após dia, e nós somos frutos daquilo, Senhor. Então, Espírito Santo, visita esse coração que nos ouve agora, que nos assiste. Visita, Espírito Santo. Se é preciso haver um trabalho de convencimento para que essa pessoa
venha abandonar os pecados, se arrepender e se converter a Ti. Conversão significa mudar de direção. É ela deixar esse caminho mau e se voltar para Ti. Então faz isso, Espírito Santo. Trabalha nesse coração. Trabalha no coração daqueles que estão desviados como o filho pródigo. Daqueles que são como a 100ª ovelha. Trabalha no coração desse seu filho amado que tem passado por lutas, provações, tentações, que tem passado os momentos difíceis, Senhor. Espírito Santo, faz a obra. Espírito Santo, renova, porque Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E nós precisamos desse poder para podermos resistir o dia mal, para podermos vencer o diabo, as obras do diabo. Precisamos ser, ó Senhor, revestidos do Teu Espírito, para que possamos ter autoridade para pisar todo o poder das trevas. Então, Espírito Santo, faz essa obra, meu Deus. Assopra sobre nós o Teu Espírito Santo, para que possamos ser alma vivente, e não como um vale de ossos secos, e não como aquele vale que cria até tendões, mas, ó Deus, não tem a alma vivente, que é o Teu Espírito, Senhor. Então vem, Espírito Santo. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha estar em cada coração neste momento, em nome de Jesus. Amém. É para isso, meu irmão. O Espírito Santo quer operar em nós. Aqui no versículo 13 diz assim, aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra e recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. E não é isso que também acontece, meus irmãos? As pessoas chegam na igreja, ouvem aquela mensagem, né? Elas recebem com alegria, oh glória, aleluia, tá ligado, né? Elas chegam na igreja, dão glória, que palavra forte, sai dali toda alegre, né? Mas não tem raiz. Não tem raiz. Elas não estão enraizadas exatamente em Jesus, por meio do Espírito Santo. Elas não criaram raiz. O que é criar raiz? É eu ter comunhão com Deus. É eu me envolver a cada dia com Deus por meio da leitura da sua palavra, por meio de oração, porque a oração nos torna, pessoal, visíveis a Deus. Então, o que acontece lá? Recebe com alegria. Este não tem raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Quer dizer, quando vem um momento difícil, por exemplo, nós estamos passando um momento difícil na igreja. Existem pessoas que nessa pandemia, quando as igrejas fecharam, elas se desviaram. Por quê? É aquelas pessoas que estavam dentro daquela placa de igreja vivendo uma impressão de bem-estar. Estavam ali vivendo uma impressão de bem-estar, mas não eram convertidas realmente, não eram pessoas salvas realmente, não eram pessoas que tinham comprometimento com o Evangelho de Cristo, convertida, nascida de Deus realmente. Então, quando veio as provações, ela perdeu o trabalho dela, ou ela fechou a empresa dela, ela se desviou, se revoltou contra Deus, entendeu? E se desviou. Porque as tribulações, as provações, ela vem sobre todos. A diferença é que aqueles que são de Deus, eles perseveram e vencem. Os que não são de Deus pensam em cometer o suicídio, eles entram em desespero, entram em pânico. Quem é de Deus, não. Quem é de Deus, confia. Acredita que Deus vai fazer a diferença. Aí aqui no versículo 14 diz assim, aqui caiu entre os espinhos, são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, os seus frutos não chegam a amadurecer. Essas igrejas que ficam aí com essas práticas de farisaísmo, essas práticas de heresia, escravizando o povo, pessoal, nessas campanhas, e a campanha de milionário, é a campanha de empresário,
É campanha de casa própria, é campanha para você comprar o carro importado, é a campanha para você ter mansão, para você ter helicóptero. Eles ficam escravizando você em campanha para arrancar de você tudo que você tem. E as pessoas caem que nem patinho. Elas caem que nem um patinho na lagoa. Entendeu? E pega lá as suas economias e bota dentro de sacola, bota dentro de envelope e leva para esses fariseus hipócritas. E o milagre não acontece, porque o único milagre que acontece está acontecendo com eles, que eles estão ficando milionários e mais bilionários. Para depois ficar ostentando aí os seus bens e as suas riquezas. Entendeu? Olha, pessoal, deixa eu falar uma coisa para você. Tem um aí que tem uma emissora de TV, não vou falar o nome dele não, que ninguém quase conhece ele, mas tem uma emissora de TV, entendeu? Que ele pegou os programas todinho da televisão e botou nas madrugadas. Eu via, pessoal, eu tô mentindo, Jesus? Jesus, eu tô mentindo? Muitas das vezes eu ia para madrugada para acompanhar os programas dele da televisão, pessoal, dá menos de 1%. Mas vai ver os outros programas, horário nobre. E a mantida foi comprada com dinheiro de membros, do sacrifício de pastores, porque eu era um dos pastores dessa instituição na época que foi comprada essa TV, e nós passamos privações. Teve pastor que teve que morar 1, 2, 3 dentro da mesma casa. Eu fiquei morando no escritório da igreja. Eu trocava com um amigo pastor, eu dava 1 quilo de arroz para ele e 1 quilo de feijão para mim, porque a gente ficava sem salário. Para esse fariseu hipócrita fazer o que ele faz hoje. Entendeu? Ficar ostentando aí na página da Forbes que ele anda só de jatinho, que ele tem casa em Miami, que ele tem lá. É um fariseu hipócrita ou não é? Ele não está, ou eles não estão enquadrados nessa palavra aqui, entendeu? Riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. São ou não são? São ou não são? São os fariseus hipócritas. Eu estou mentindo, Jesus? Jesus, eu estou mentindo? Jesus sabe que eu não estou mentindo, pessoal. Jesus sabe que eu não estou mentindo. E tem mais coisas que eu não quero trazer aqui. Tem mais coisas que eu não vou trazer aqui. Sabe por causa de quê? Porque está escrito lá no livro. Está escrito lá no livro, fariseu hipócrita. Vocês que são líderes aí dessas placas de igreja, que vocês ficam aí nessa prática de farisaísmo, está escrito no livro da vida. Vocês não se arrependam, não. Vocês não se arrependam, não. Porque vai chegar naquele grande dia, o Senhor vai falar assim, vem cá, seu fulano de tal. Ah, mas eu sou o líder daquela instituição que tinha mais de 5.000 templos espalhados pelo mundo. Eu não vos conheci. Apartai-vos de mim para o fogo eterno preparado para Satanás e seus demônios. É isso que você vai ouvir, fariseu hipócrita. E eu quero ver nessa hora o seu popularismo, o seu filme, o seu livro, a sua biografia, seu fariseu hipócrita. Eu quero ver nessa hora ele salvar você. Pessoal, nós vamos dar uma pausa no nosso vídeo aqui. Você quer saber mais? Nos acompanhe no próximo vídeo que eu vou fazer na sequência. Que eu vou falar mais um pouquinho. Você estava com saudade de eu falar sobre fariseu hipócrita, não estava? Eu vou falar mais um pouco. Porque faz parte do Evangelho. Tá certo? Eu volto já com vocês. E saiba de uma coisa. O arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Até breve.